Então, como prometido durante a semana, eu tô trazendo até vocês um vídeo que fala sobre emoções que causam doenças. Esse tema ele foi muito pedido para mim, tanto por pessoas que se consultaram comigo, quanto pessoas que estão no grupo de autoconhecimento do WhatsApp, quanto por mensagens. Então vamos lá de uma vez, tá? Já que é uma dúvida que todo mundo tem, é uma coisa que graças a Deus as pessoas estão começando a pesquisar, estão despertando para isso, então é válido que eu comece a falar de uma vez, tá? Então vamos lá. Gente, para poder entender como e por que é que as emoções causam doenças, primeiro eu preciso explicar para vocês que a nossa mente, ela trabalha o tempo todo, segundo a segundo, com associações. Fernanda, como assim associações? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma música qualquer, tá? De, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, tá? Que foi sucesso nessa época aí. Vamos dar um exemplo prático, tá? Mamonas Assassinas, Pelados em Santos. Se começar a tocar essa música perto de vocês, ou vocês colocarem essa música para tocar, automaticamente a mente de vocês vai associar essa música ao grupo Mamonas Assassinas, vai associar a cada membro desse grupo, o Dinho, não lembro o nome do resto, só do vocalista, a uma época em que esta música tocava, que era 1990 eu tinha 13 anos, 96, 97, por aí. Vocês vão lembrar que naquela época vocês interagiam com tais pessoas, vocês vão lembrar como estava a vida de vocês naquela época, enfim, por causa de uma única música, vocês vão lembrar de uma série de coisas que vocês associaram a ela. E a gente faz isso o tempo todo, a gente associa pessoas a momentos, a músicas, a situações. Talvez toda vez que vocês me vejam no vídeo, vocês lembrem de alguém que é muito parecido comigo, então vocês me associam a essa pessoa. Enfim, infinitos tipos de associações. A garganta ainda tá em processo de recuperação, tá? E sabendo disso, que a mente trabalha com associações, não só daquilo que está vendo, não só daquilo que está ouvindo, ela também associa aquilo que ela está sentindo. Mais um exemplo. Se vocês encontrarem na rua um homem muito parecido com um ex-namorado de vocês, e vocês associaram esse ex-namorado a um relacionamento que vocês tiveram e que não foi muito legal, não foi muito bacana, só trouxe desgaste, que fez vocês sofrerem. Quando vocês enxergarem este homem, que não é o ex-namorado de vocês, dificilmente vocês vão querer uma aproximação. Simplesmente porque a aparência dele é igual a do ex-namorado. Vocês sequer conversam com ele. Associaram uma coisa à outra. Então a tendência é que o ser humano se distancie por causa dessa associação distorcida que fez. E eu costumo dizer, gente, o seguinte, que eu, Fernanda, quem já assistiu às minhas palestras lembra disso, eu me considero como uma instrutora de autoescola. Mesmo que tu nunca tenha feito autoescola, mesmo que tu não dirija, que tu não tenha um carro, tu vai entender o exemplo que eu tô te dando. Em momento algum das aulas, teóricas ou práticas, principalmente das práticas, né? O instrutor de autoescola vai abrir o capô do carro e vai te mostrar o motor e te dizer
para o que é que serve cada uma daquelas peças do carro. Não vai te dizer os nomes, não vai te dizer como é que elas funcionam, nem isoladamente, nem entre si, em combinação com as outras peças. Ele não faz isso em momento algum. Não te diz que tipo de manutenção que tu tem que fazer no teu carro, nada disso. Ele só te ensina a usar o carro, como dirigi-lo. É a mesma coisa que eu faço. Em momento algum eu falo para vocês como funciona cada partezinha do cérebro de vocês. Em momento algum eu falo sobre hipocampo, hipotálamo, sobre peptídeos, sobre os neurônios. Eu não complico a situação. Eu faço como o instrutor. Só explico como tu deve fazer para dirigir a tua mente. Então agora vocês já sabem que a mente trabalha com associações. E eu vou dar mais um exemplo agora, já iniciando definitivamente o assunto sobre emoções e doenças. Um exemplo que é tanto teórico quanto prático. E eu espero, sinceramente, que eu esteja lidando com pessoas maduras, pessoas que não são nem um pouco infantis, né? Que não vão de maneira alguma distorcer o que eu estou fazendo e o que eu estou falando e vão compreender este gesto da melhor maneira possível, que é este. Pois é, não estou ofendendo ninguém. Pelo menos essa não é a minha intenção. Se alguém se sentiu ofendido, vocês têm que trabalhar um pouco mais o ego de vocês, tá bom? Tá, mas o que o dedo médio e esse gesto tem a ver com associações da mente e com doenças? Agora tu vai entender o porquê. Em qualquer lugar do mundo, todo ser humano sabe o que este gesto significa. Se tu for no Japão, eles sabem o que é. Se tu for para a Rússia, para a Alemanha, todo mundo sabe o que significa esse gesto aqui. É um vai-se. E esta palavra, que eu não posso dizer aqui, está associada à sexualidade, a sexo. Portanto, o ser humano associou este gesto à sexualidade e ao sexo. Claro, de forma negativa, mas associou há muitos e muitos anos. Por que é que eu estou falando sobre o dedo médio? Por que é que eu estou falando sobre essa associação feita pela mente humana? Prestem bastante atenção no que eu vou fazer. O meu dedo, ele não se mexe. Só os outros dedos. E por que é que eu estou falando sobre isso? Por que é que eu estou mostrando isso? Porque eu rompi, há 4 anos atrás, os tendões flexores desse dedo. Rompi os tendões da ponta dele e aqui da base. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma cicatriz ali. Então eu tive que fazer os curativos, enfim, e eu não consegui mais recuperar os movimentos. Como este dedo médio está associado na nossa mente a sexo, naquela época em que eu rompi os tendões, eu estava casada e eu tinha um problema sério dentro do meu casamento de falta de sexo. Essa era uma das razões do desgaste do meu relacionamento. A falta de sexo me perturbava, me fazia sofrer, me desgastava, me deixava muito chateada, enfim. E eu somatizei esse sentimento. Eu era praticamente irmã da minha ex-namorada. Porque a gente tinha companheirismo, a gente tinha respeito, a gente tinha até amizade, mas não tendo sexo, aquilo para mim, na minha mente, não era um relacionamento afetivo. Era amizade, era uma irmandade, era uma coisa fraterna. E eu não gostava daquilo. E essa era uma das razões também das nossas brigas. Eu brigava demais pela falta de sexo. Então, a minha insatisfação sexual fez com que num lindo dia eu fosse na formatura de uma prima
E na saída da formatura eu resolvi ir embora sozinha, fui para casa sozinha. E vamos dizer assim, do nada começou a chover. Eu estava indo a pé para a casa da minha prima. E a rua ficou muito molhada. Eu resbalei, eu caí em cima de cacos de vidro. Foi aí que aconteceu esse acidente. E por que é que eu estou falando acidente entre aspas? Porque não existem acidentes a esmo. Ai, caí, tropecei, foi uma fatalidade. Não foi. A tua consciência precisava de ferramentas no mundo físico para que este acidente acontecesse, para que tu quebrasse algum membro do teu corpo, para que tu machucasse, para que tu visse qual foi o membro que foi machucado, que foi quebrado, que foi esfolado e compreendesse, percebesse de forma consciente o que é que tu tá guardando aqui dentro e que tá te fazendo mal e que tu precisa resolver. Ou seja, Fernanda, tu tá insatisfeita com a tua vida sexual. Ou tu aceita que dói menos, que sim, vocês não fazem sexo com frequência e este é o teu relacionamento, te mantém nele do jeito que ele é, mas para de ficar insatisfeita, para de ficar reclamando, para de causar um furdunço na tua cabeça e te mantém com essa pessoa, tranquila. Agora, se tu não consegue fazer isso de maneira alguma, realmente, verdadeiramente te faz mal a falta de sexo, essa falta de atração física e tudo mais, de contato físico com a tua namorada, sai desse relacionamento, resolve a coisa. É para isso que os acidentes acontecem, para que nós resolvamos as situações. Como eu não resolvi, teve que quebrar, teve que romper os tendões. Paciência, aconteceu. Situação aprendida. Dedo médio tem a ver com a sexualidade. Como eu me relacionava com uma mulher, então foi o dedo médio da mão direita. Tudo aquilo que tu fratura, que tu quebra, que tu machuca, que tu lesiona de alguma maneira do lado direito do teu corpo, está relacionado a ti mesmo, caso tu seja uma mulher, né? Problemas, insatisfações, angústias, mágoas, sofrimento, enfim, relacionado a ti e a tua própria vida, ou a uma outra mulher que faz ou fazia parte da tua vida. No meu caso, então, uma namorada, dedo médio da mão direita. Se eu tivesse um namorado insatisfeita com a falta de sexo neste relacionamento, teria acontecido a mesma coisa com o dedo médio da mão esquerda, tá? Então não esqueçam disso também. O nosso corpo, tudo o que tem do lado direito, tem do lado esquerdo. Um olho, duas narinas, a metade aqui da boca, perfeita, é tudo igual. As bochechas, os braços, as mãos, tudo que tem de um lado tem do outro. Para te mostrar onde é que está o teu conflito. Deus foi muito perfeito quando fez isso. Aliás, é muito perfeito em tudo que faz. Então esqueçam essa ideia de acidentes. Nada é por acaso. Nenhuma folha, como já foi dito, nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento de Deus e sem o consentimento dele. Tudo tá te ensinando, tu é que não aprende e não busca conhecimento, por isso é que tu não sabe. Tá bom? Então, agora que vocês compreendem que cada dedo também tem o seu significado, assim como o dedo anelar está relacionado a relacionamentos, a noivado ou casamento, a uma união afetiva, se for com uma mulher, dedo direito, se for com um homem, dedo esquerdo, se tiver problema nessa união, de desarmonia, de qualquer coisa que seja, vai dar problema aqui, se esse for o foco. Como o meu foco era sexo, foi esse aqui. A união em si era muito harmoniosa entre eu e ela. Ponto. Resolvida a questão dos dedos. Se porventura tu tiver algum desgaste ósseo, ossos, toda mente humana sabe que os ossos estão relacionados à nossa estrutura.
Porque é o nosso esqueleto, os nossos ossos, que nos mantém em pé. Se nós não tivéssemos ossos, nós andaríamos rastejando como uma minhoca. Então, quando tu tem desgaste ósseo, por exemplo, osteoporose, aí tu tem que perceber, é do lado direito? É do lado esquerdo? Em qual parte do corpo que é? Claro que eu não vou poder ficar aqui falando sobre o significado de cada membro do nosso corpo. O vídeo vai ficar muito comprido, mas não se preocupem, eu vou voltar nesse tema num outro momento falando sobre as outras associações, tá? Então, desgaste ósseo, onde é? Em qual lado do corpo que é? O desgaste ósseo fala sobre situações que estão te desgastando aos pouquinhos, todo santo dia, durante muito tempo e tu não resolve. Desgaste. Quebrar um osso. Não esqueçam, osso tem a ver com aquilo que te mantém em pé, estruturado, ok? É ele que te faz caminhar. O esqueleto serve para isso. Braço, antebraço e mão. Para eu agarrar qualquer coisa, vou segurar aqui o telefone, tá? Para eu segurar qualquer coisa na minha mão, é necessário que primeiro eu movimente o meu braço, depois o meu antebraço, para depois usar a minha mão. Então, as nossas mãos estão associadas a agarrar as coisas, as pessoas, as oportunidades que aparecem na nossa vida, a agarrar aquilo que eu quero, segurar, chegar até onde eu quero, tá? Não esqueçam disso. Claro que o vídeo vai ficar aqui disponível para vocês, quanto mais vocês assistirem, para a mente de vocês associar, melhor. Então, se foi, por acaso, um osso do braço, está relacionado a oportunidades que tu não segurou no teu passado. O antebraço, a oportunidades, pessoas, situações que tu não está conseguindo segurar no momento, está tudo fora do teu controle, no momento presente, passado, presente e o futuro. Por que a mão significa o futuro? Porque primeiro eu tenho que movimentar o braço, depois o antebraço e depois a mão. É essa associação que a mente faz. Primeiro, segundo, terceiro, passado, presente, futuro. Quando eu tenho problema na mão, é quando eu não estou vendo maneira, caminhos, algum jeito de agarrar alguma coisa que está lá no meu futuro. Por exemplo, quero fazer faculdade de Direito, mas eu não estou vendo como essa oportunidade pode chegar até mim. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho outros recursos, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho ânimo, não importa. Eu não estou vendo maneiras de agarrar essa oportunidade. Ou ganhei uma bolsa de estudos, mas neste momento eu não posso, porque eu já estou fazendo um outro curso de noite também, mas eu queria muito fazer a faculdade de Direito, então uma coisa não deu junto com a outra. Não tenho condições agora. Então, uma oportunidade futura, que é a minha formação, a minha graduação, se perde. Eu vou ter problemas com as mãos. Claro, isso se eu ficar remoendo durante muito tempo essa perda de oportunidades, tá bom? A mesma coisa com... eu não vou mostrar as minhas pernocas para vocês. A mesma coisa com coxa, perna e pés. A coxa tem a ver com o passado. Vamos começar pelo futuro dessa vez, tá? Os pés. Os pés são as partes do nosso corpo que nos levam para onde nós queremos. As mãos agarram, os pés nos levam, ok? Então é futuro. Por exemplo, se eu quero, tô morrendo de sede, quero beber água, são os meus pés que me levam até a pia. Então o ir tem a ver com eles, tá associado desde criança, quando nós começamos a engatinhar. A gente já entendeu que são os pés que nos levam para onde a gente quer. Futuro. Nem que seja de um sofá para o outro. Ele está nos levando. Futuro. Então, coxas
tem a ver com o passado, as pernas com o presente, os pés com o futuro. Eu vou dar mais um exemplo prático para vocês. Há alguns anos eu tinha uma conhecida e para mim as relações são muito bem divididas. Não era amiga, era colega de trabalho, portanto era só uma conhecida para mim. Ela vivia dizendo, eu preciso descansar, eu preciso de férias, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não aguento mais vir ao trabalho. Claro que na época eu não tinha esse conhecimento, né? Mas ele foi super válido agora para eu lembrar rapidinho e trazer para vocês. E eu pedi as férias pro meu chefe e ele disse que não vai poder me dar esse ano e eu não aguento mais, eu tô esgotada, eu quero descansar, eu preciso dessas férias. De tanto falar isso por repetição, ela quebrou o pé. Ela torceu o tornozelo. E de tanto tu emitir essa vibração para o universo, preciso descansar, eu tô exausta, eu quero ficar em casa e não quero mais ir para o trabalho. Quem é que te leva para o trabalho todo santo dia? Os pés. Ela fraturou o pé. Ficou em torno de, eu não lembro agora, mas sei lá, 15, 20 dias em casa com aquela bota ortopédica. Descansou? Descansou. O universo atendeu o pedido dela. Da forma mais distorcida, porque o universo não quer nem saber de que forma tu vai conseguir aquilo que tu quer. Mas ele te dá, já que tu não foi específico ou específica, ele te deu aquilo que tu quis. Tá lá, descansou, 15, 20 dias em casa. Não era bem o que ela queria, mas conseguiu. Enfim, ela não pôde mais ir para o trabalho no dia seguinte, nem no outro dia, até se recuperar. Mas teve o descanso. Que mais? Coração. O coração na mente humana, desde os primórdios até hoje em dia, sempre esteve associado a amor. Amor, gente, quando eu falo, nem sempre é só amor homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, relacionamento afetivo. Eu posso ter um amor imenso pelo meu filho, por um irmão, não importa, é imenso, é amor. Tanto que, não sei se foi o caso de vocês, mas era o meu, cada um se expressa de uma maneira diferente, né? Quando eu fazia cartas de amor para as minhas namoradas ou para os meus namorados, enfim, eu sempre escrevia lá as minhas declarações, os meus textos e colocava coraçõezinhos. Ou seja, os corações têm a ver com amor, é o eu te amo. Então, quando tu tem problemas no coração, é porque tu estás com falta de amor na tua vida. Provavelmente tu seja uma pessoa que ao longo do tempo não se sentiu mais amada, não conseguiu mais amar com intensidade outras pessoas, te transformou, te tornou uma pessoa muito amarga, muito rabugenta, muito reclamona. E tudo isso é a ausência do amor. Porque quando tu tá preenchido de amor, tu é uma pessoa feliz, tu é uma pessoa plena, tu sorri, tu é grato, como eu já disse em outros vídeos. Às vezes, a perda de alguém que tu ama muito também pode causar problema no coração. Acho que eu coloquei aqui no microfone. Também pode causar problema no coração. Perdi um filho, perdi um namorado, amava muito, vai dar problema cardíaco. Mas, como eu também disse em vídeos anteriores, tem pessoas que reagem a uma mesma situação de maneiras diferentes. O fulaninho lá perdeu a namorada que amava muito, teve um ataque cardíaco, sei lá, teve que colocar catéter ou sei lá o que. Problema no coração. Mas tem pessoas que podem ter se separado da pessoa que mais ama no mundo e não resolveu isso dentro dela, pode ter problema no osso, da mão, da perna, ou seja lá de onde foi. Não importa. Quebrou, uma ruptura brusca que causou sofrimento, um desgaste contínuo. Enfim, é importante que vocês saibam de todas essas associações, porque quando vocês fraturarem algum membro do corpo de vocês, vocês têm que buscar resposta.
E às vezes a internet não vai trazer essas respostas de maneira muito clara para vocês. Cada um vai dizer uma coisa diferente. Busquem dentro de vocês o que é que a minha mão está querendo me dizer. Por que é que eu machuquei a mão? Por que é que foi essa mão? Por que é que não foi essa? Por que é que foi aqui e não foi aqui? Por que é que foi um corte, um machucado tão profundo e não foi tão simples? Se perguntem e silenciem a mente. A alma de vocês vai responder o porquê. E isso é magnífico, isso é lindo, isso é maravilhoso. Que mais? Diabetes. Diabetes, gente, é o seguinte. O diabético, eu não sei se vocês têm diabetes. E se forem diabéticos, que bom. Calma, quando eu digo que bom, é no sentido de que vocês podem se observar, tá? E prestar bastante atenção no que eu tô falando. E antes de sair dizendo, ela tá falando bobagem, nada a ver, eu não sou assim. Para, isso é uma reação do teu ego, que tá negando esta informação, esta resposta, tá? Antes de dizer não, antes de dizer que eu estou errada, para, pensa e avalia. Tu vai precisar de um momento depois deste vídeo para poder entender, compreender e reconhecer o que eu estou falando. Joia? Pessoas diabéticas vivem no passado. O diabético, ele tem, vamos dizer assim, intolerância ao doce. Eles não podem consumir doce. É o lado doce da vida que o corpo deles está rejeitando. É como se a vida tivesse perdido a doçura. É como se só os momentos do passado fossem doces para ele. Só lá ele era feliz. Então tu vai perceber, começa a perceber que aquela tua mãe, a tua avó, aquela tua tia diabética, tá sempre falando do passado. De quando ela era criança e aconteceu tal coisa e era muito legal, como ela era feliz, que tempo bom aquele que não volta nunca mais. A pessoa está sempre todo santo dia martelando no passado. A felicidade dela está lá. Ela não vê mais perspectiva de felicidade, de doçura, nem no presente e muito menos no futuro. Ela não consegue planejar um futuro doce para ela. Por isso que ela vive lá do passado. Ela ouve músicas antigas, ela remoe o passado. Todo final de semana é aquela churrascada. Vamos fazer o quê? Falar do passado. Ah, fulano, tu lembra daquela vez que a gente... E aquilo ali causa cada vez mais tristeza. Lembrar de alguma coisa, assim como o exemplo que eu dei antes, lembrar de um ex-namorado, de um relacionamento que trouxe sofrimento, te faz sofrer no presente. Porque a tua mente te leva até o passado, tu experimenta de novo aquela situação e tu sente no presente aquelas sensações. Então, quando ela volta lá, o diabético, né? Para a infância ou para aqueles momentos felizes, ela se sente hoje triste por não poder mais viver aquilo. Tá aí a razão do diabético. Articulações. O ombro, cotovelo, o pulso, as articulações dos dedos. Deixa eu mostrar com essa aqui que é melhor, que essa aqui funciona. Tá aqui, articulações dos dedos, o quadril, o joelho, o tornozelo, enfim, todas as articulações do corpo. Gente, imaginem assim, olha só a associação magnífica que o corpo faz. As dobradiças de uma janela. Então, as dobradiças, como o próprio nome já diz, dobram a janela, abrem e fecham. A porta abre e fecha graças à dobradiça. Então, articulações têm a ver com o se dobrar, se render. Pessoas que têm problemas nas articulações costumam ter uma mente, um pensamento muito rígido. Assim como as articulações de uma janela e de uma porta, com o tempo vai enrijecendo demais e tu já não consegue mais nem abrir nem fechar essa porta ou essa janela. Então, quando essas pessoas têm a mente muito fechada, muito crítica também, muito perfeccionista, eu não vou mudar de ideia, minha ideia está correta, o que eu estou pensando está correto, não vou me dobrar à opinião de mais ninguém,
Vai que por acaso tu tá assistindo esse vídeo e tá dizendo, não quero saber de nada disso que a Fernanda tá falando, é uma baita de uma bobagem, e tu ficar remoendo isso durante muito tempo, vai dar problema nas tuas articulações do lado direito, porque eu sou uma mulher. Enfim, joelhos, desde os primórdios também, está associado, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, o rezar, o ato de rezar, ou o ato de se render, como eu falei. Então, tu te ajoelha para se render aos desejos, às vontades de Deus. Olha só, Deus, tô aqui, tô ajoelhado, eu sozinho não tô conseguindo dar conta da minha vida, tá dando tudo errado, já tô vendo que eu preciso da tua ajuda, então eu vou deixar a minha vida nas tuas mãos. É uma rendição. Eu estou deixando de ter controle sobre a minha vida para deixar que tu tenha sobre ela, porque eu não estou sabendo fazer as coisas. Isso é ótimo, tu dobrou os joelhos, tu dobrou a tua mentalidade, tá? Agora, quando a pessoa não faz isso, não se rende, é muito incisiva, muito crítica, muito autocrítica, muito perfeccionista, ela vai ter problema nas articulações. Como eu disse, cada articulação de cada parte do corpo tem o seu significado. Olhos. Os olhos, desde que tu nasceu, tem a ver com o ato de ver, de enxergar as coisas. Tanto o presente, aquilo que está perto de mim, significa presente, perto, presente. E aquilo que está longe de mim, futuro, longe, futuro. A nossa mente associou essas palavras também. Então, os meus olhos me fazem enxergar tudo ao meu redor. Quando a pessoa tem miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, o que é o meu caso, quando eu era pré-adolescente eu tinha 5,5 graus de miopia, desde a infância até a pré-adolescência. Então eu usava o que nós chamávamos de óculos fundo de garrafa, tá? Ele era uma lente bem grossa mesmo, uma armação grossa. Então eu era uma criança que tinha dificuldades em enxergar as coisas no meu futuro, por causa, enfim, várias situações conturbadas dentro da família, brigas e tudo mais. Eu não enxergava a solução para aquilo que tinha a ver com o futuro, porque todo santo dia aquelas situações de briga e desarmonia se repetiam, então eu achava que o meu futuro ia ser sempre assim, eu não conseguia enxergar uma coisa diferente daquilo. Então a miopia era daquele tamanho todo. À medida em que eu fui crescendo e que fui vendo que não era bem assim e que dava assim para ter um futuro diferente, a minha miopia foi diminuindo. Semana passada eu fiz um exame oftalmológico porque eu estou me preparando para uma cirurgia. Eu vi, né, foi constatado no exame que eu estou com uma miopia de 2 graus. Pô, de 5 para 2 já reduziu 3 graus. Porque eu estou muito mais focada no meu futuro, naquilo que eu quero, em onde eu quero chegar, no que eu tenho que fazer para chegar até lá. Então eu estou planejando o meu futuro. Então a miopia está diminuindo aos pouquinhos. Quando a pessoa tem hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Toda a minha família tem hipermetropia, só eu que sou a única míope. Dá até inveja, às vezes eu vejo os meus irmãos e a minha mãe pegando o celular e olhando assim, isso aqui, assim, assado, bem de longe. E eu é o contrário, eu é bem pertinho, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, até parece que tu vai beijar o celular. Sim, eu vou beijar o celular para conseguir enxergar, porque eu sou míope por enquanto. Tem que respeitar as deficiências das pessoas. Então, eles é bem de longe. Isso significa que eles têm muita facilidade para enxergar o futuro da vida deles. De certa maneira, com muito mais facilidade para enxergar aquilo que está aqui no presente. E o que é que está mais em evidência no presente deles? O que é que está bem pertinho dos olhos deles? Eles mesmos. Ou seja, a dificuldade em se enxergar com realidade. De ver que eles não são tudo o que eles pensam que são e nem são muito menos do que isso. Porque tem pessoas que se superestimam e não é bem assim, tu não é tudo isso. Assim como tem pessoas que se subestimam. Acham que não são bem isso, que não podem, que não conseguem. E não é bem assim. Tu consegue chegar muito além, mas tu acha que não.
Então tu não tá te vendo com realidade. Isso é a hipermetropia. O estrabismo, que também é o meu caso, vocês estão vendo aqui, que é o desvio do olho direito. Almas, espíritos muito sensíveis, muito afetuosos, muito amorosos, não conseguem viver, acreditar, conviver com a falta de amor ao redor delas. Como eu falei para vocês, desarmonia no lar, desarmonia tem a ver com a falta de amor entre os parentes, entre pai e mãe. Por ser uma alma sempre muito sensível, eu desviei o olho. O desvio significa não quero mais enxergar isso na minha vida, não quero ver, não quero ver, não quero ver. E aí esse ato de não quero ver, não quero ver, não quero ver, desvia. E eu até hoje sou assim, tenho dificuldade em lidar com a ausência do amor. Se eu estou assistindo televisão e vejo um noticiário que fala de violência, de estupro, de assassinato, seja lá o que for, eu não consigo conviver com a ausência do amor. Não dá, o amor faz parte da minha vida. E toda vez que eu vejo a ausência dele, o meu olho desvia ainda mais. Com certeza vai ter vídeos aqui que eu vou fazer e o meu olho está quase beijando a orelha direita, está muito desviado. E eu já sei que eu tenho que me centrar e falar, Fernanda, te acalma. Não é bem assim que as coisas funcionam. É a ausência do amor na vida daquelas pessoas e tu precisa dar amor para ti e cuidar da tua vida, não te abala. Então não esqueça, quando vocês encontrarem uma pessoa estrábica, ao invés de ficar fazendo deboches, compreendam que esta alma é muito sensível, é muito afetuosa, é muito carinhosa. E tu precisa tratar essa alma com mais amor, com mais carinho e com mais respeito. Existe uma razão para as pessoas serem como são, tá bom? Garganta. No vídeo anterior, vocês devem, se vocês assistiram, vocês viram que eu estava com a garganta inflamada. Claro, não viram a garganta inflamada, mas eu comentei que eu estava com um problema na garganta. A garganta, desde que nós somos pequenininhos, a gente começa a balbuciar alguns sons, a gente vai fazendo... vai conhecendo o som da própria voz, os bebezinhos fazem isso até aprender a falar, então a nossa mente associa garganta, comunicação, tem a ver com o ato de falar. Quando tu tem problemas na tua garganta, tá doendo, tá inflamado, vai vasculhar o que é que tu falou para alguém e que tu ficou remoendo durante muito tempo porque se arrependeu de ter falado, porque tem a ver com arrependimento, tristeza, mágoa por ter dito uma coisa que não deveria, ou para quem não merecia, ou no momento em que não devia ter falado. Ou o arrependimento, a mágoa, a tristeza por estar querendo falar alguma coisa para alguém, estar remoendo isso durante muito tempo ou durante muitos dias e tu não pode falar para essa pessoa, seja porque vocês brigaram e vocês não têm mais contato um com o outro, isso te impede de falar as tuas verdades, né? Ou porque vocês estão muito distantes e tu não tem comunicação com essa pessoa, mas tu adoraria dizer alguma coisa para ela. Enfim, coisas que eu falei e me arrependi, ou coisas que eu não falei e não falo porque não posso, ou porque eu não devo. Foi o meu caso. Eu queria ter dito algumas coisas para uma pessoa na semana passada e achei melhor, e não me arrependo disso, preferi ter a dor na garganta do que ter dito, porque eu iria magoar no estado em que eu estava, né? Então eu pensei, não vou falar, vou deixar quieto. E fiquei remoendo, mas eu queria falar. Mas se eu pudesse, eu falava. Essa pessoa precisa ouvir umas verdades. Então, por ficar remoendo, começou a inflamar a garganta, tá bom? Então, eu acho que era isso, gente. Para não ficar um vídeo muito longo, tá aqui algumas das emoções que sempre são arrependimento, tristeza, mágoa, ódio, rancor e tudo mais, que afetam diretamente o nosso físico. O nosso físico está o tempo todo associado às nossas emoções. O tempo inteiro. Sempre esteve, sempre está e sempre estará. Deu algum problema no teu corpo?
tem que entender que emoção tu tá guardando. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo sobre esse assunto. Um beijo!